E nós vamos ler a partir do verso de número 20. Livro do Êxodo, 23, a partir do verso de número 20. Todo mundo aí junto? Diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Verso 22. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo quanto ele fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e o fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu os exterminarei ou destruirei. Verso 24. Não se curve diante dos deuses dele, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destrua-nos totalmente e quebrem suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhe alimento e água. Tirarei doença do meio de vocês. Deixa sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Jesus, ministra ao nosso coração, Senhor. Hoje é dia de estudo bíblico, é dia de riscar a Bíblia, de marcar, mas o lugar que essa palavra tem que ficar marcada é no nosso coração, pois o salmista declara: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta a gente ficar aqui 40 minutos, 50 minutos, riscando a nossa Bíblia, lendo os textos, se quando a gente passar por aquela porta, nada do que foi lido e falado ser colocado em prática. Que nós venhamos fazer como está em Mateus 7, 24. Bem-aventurado o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. É considerado como um homem sábio que edifica sua casa sobre a rocha, que vem as ondas e vem os ventos e ela permanece. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você pode estar perguntando assim, mas por que é que você deu um up aí, saiu do 20, já foi logo para o 23? Se você pegar sua Bíblia e ler aí, vai ter leis aqui que são leis direcionadas ao povo de Israel e àquele tempo que eles estavam vivendo. Tem coisa que está aqui que hoje a gente não pode fazer, devido às leis nossas dos dias. Não que elas sejam desprezíveis para nós, mas tem coisa aqui que, por exemplo, leis acerca da violência, 21, verso 12. Quem feriu o outro, de modo que este morra, também será morto. Nós não podemos fazer isso hoje. Nós não podemos ser justiceiros, igual tem uma turma querendo pegar o tal do Lázaro lá e matar ele na base da peixeira. Tem uma lei que vai julgar ele. Tem uma lei. Aí você vai falar assim, pastor, mas a lei da nossa nação é uma lei muito branda. É uma lei muito rasa. Irmãos, o Senhor, Ele quer, lá em Romanos 13, o Dante já falou sobre isso aqui, que nós obedecemos às leis dessa nação, os juízes dessa nação, e por mais que nós temos um senso de justiça nosso, não pode ser do jeito que está aqui. Matou um, o outro tem que ir lá e morrer. Então é por isso que eu dei um up e vim direto aqui para o 23, para falar de um assunto que eu nunca falei aqui na igreja, que é a respeito do que mais tem aqui, dos anjos. Amém? Olha só o verso de número 20 aí, do Êxodo 23. Eis que envio um anjo na frente de vocês,
E qual é a finalidade de enviar esse anjo? Para protegê-los por todo o caminho, não é por parte, não é pela metade, mas por todo o caminho, e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Então, nessa noite, nós vamos falar a respeito de anjos. Quem são os anjos? Se anjo pode casar ou não? Se anjo é material ou não é? Quem foi que criou os anjos? Se existe uma hierarquia no mundo celestial? Nós vamos aprender hoje tudo sobre anjos, porque tem gente que tem dúvida. Tem gente que tem misticismo com anjo. E nós vamos ver à luz da Bíblia o que Deus tem para nos ensinar a respeito do anjo, dos anjos, dos querubins, serafins. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que a definição para anjo é, segundo a Bíblia, seres espirituais, criados. Eles nunca foram como Jesus e Deus, que sempre existiu. Houve um tempo que Deus criou eles. Os únicos que são eternos, que nunca foram criados, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que guardar isso no seu coração, porque tem muito crente que acha que Jesus só aparece na história quando ele nasce de Maria. Jesus, ele sempre existiu, ele sempre estava lá com o Pai e com o Espírito Santo, na formação, na criação de tudo. Nós já estudamos isso aqui, eu só estou renovando, para você entender. Cristo, ele não aparece no Novo Testamento, Cristo sempre existiu. No Novo Testamento ele é encarnado, ele vem para essa terra como um ser humano, para viver as mesmas paixões, desafios, sentimentos que um ser humano sente, para provar para mim e para você que é capaz, mesmo sendo de carne e osso, ser fiel a Deus e ir até a morte sem pecar. Então os anjos, eles não foram eternos. Houve um tempo que eles foram criados. Eles são possuidores de uma moral. O anjo sabe o que é certo, o que é errado. E eles são dotados também de inteligência. Então o anjo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem um conceito moral do que é certo e do que é errado. E os anjos são inteligentes. Nós vamos ver isso agora à luz da Bíblia. Eu quero dizer para você que os anjos, eles são seres espirituais criados. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Neemias 9, verso de número 6. Neemias, tem Neemias na Bíblia, viu, irmão? Neemias 9, verso de número 6. Eu gostaria que o Toninho lesse para nós aí esse versículo. Neemias 9, verso 6. A minha versão fala assim: tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, que é esses seres celestiais que você acabou de ler. Fernando, abra para mim, fazendo favor, Salmo de número 148. Você vai ler para mim o verso 2 e depois o verso de número 5. E ele deu uma ordem. O texto que o Fernando acabou de ler está nos provando que Deus um dia deu uma ordem e esses anjos foram criados. Então, para iniciar a conversa,
Eles não são eternos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Houve um tempo em que eles foram criados. Agora o apóstolo Paulo, em Colossenses 1, verso 16, vai dizer o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas. Está falando de Jesus. Aqui prova que Jesus sempre existiu. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis, e agora vai falar dos anjos, e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Tudo que existe de coisa boa veio a partir de Jesus, criado por ele e para ele. E uma dessas coisas são os anjos. Então são seres espirituais que foram criados. Outro aspecto aí em relação aos anjos, que eu falei aqui que eles sabem o que é certo e o que é errado. Eu quero pedir um irmão aí que tem uma voz possante, que abra para mim 2 de Pedro 2, verso de número 4. 2 de Pedro 2, verso de número 4. O irmão Diogo acabou de ler para nós um texto que diz que Deus não poupou, ele não passou a mão na cabeça dos anjos que pecaram. Então o anjo, ele tem uma consciência moral do que é certo e do que é errado. E ele tem uma consciência moral que ele pode escolher cair ou não cair. E esse texto aqui está se referindo a que episódio? O episódio onde Lúcifer se rebela contra Deus e leva consigo quanto? A terça parte dos anjos que estava lá. Fazendo uma conta aqui que não é bíblica, tá? Só para você ter uma noção. 999 anjos naquele dia lá. 333 falou assim: nós estamos com cão. Bora partir o pecado. O restante não quis e se permaneceu santo. Então o anjo, ele tem esse fator moral, ele sabe o que é certo e o que é errado. Vamos ver em Judas 1, verso 6. Judas 1, 6. E aos anjos que não conservaram, aos anjos que não permaneceram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Aqui está falando de novo desses anjos caídos. Eles não se conservaram, eles se corromperam juntamente com Lúcifer e aí se tornaram agora demônios, anjos caídos. Estão comigo? Outra coisa interessante, e aí nós temos que buscar isso em nós. Anjos falam conosco. Anjos falam conosco. Vamos ver na Bíblia? Pega a sua Bíblia aí e abra comigo em Mateus. Mateus é fácil. Quando manda abrir Mateus é uma alegria. Mateus 28, verso 5. Tem muitos outros textos, mas eu não posso ficar lendo muito, porque o tempo é remido. Mas diz assim, ó: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi o quê?
crucificado. O anjo falou com elas, na língua delas. Elas entenderam. Não foi língua estranha, não foi movimento. O anjo falou com elas. Vamos ver um outro episódio que o anjo também fala. Vá comigo em Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 12. Olha que interessante esse episódio. Atos 12, verso 6 ao 11, vai dizer assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Presta atenção como é que funcionava antigamente. Dependendo do pedigree do bandido, ele era algemado do lado de dois guardas. Pedro estava assim. Ele estava com a algema agarrada no braço com a outra algema agarrada no braço do outro. Além desses dois, lá do lado de fora ainda tinha o quê? Sentinelas guardando a entrada do cárcere. Verso 7. Repentinamente, do nada, apareceu o quê? Um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Olha o que o texto diz. Disse ele, o anjo falando para Pedro. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo de novo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. O anjo falou tudinho para ele, ó. Põe roupa, põe sandália e põe a capa. Verso 9. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Ele estava achando que aquilo ali era uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, igual aquelas portas do shopping, quando você chega perto delas assim, elas abrem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Agora olha o que Pedro fala. Então Pedro, caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu e de tudo que o povo judeu esperava. Olha que coisa sobrenatural. Um anjo da parte de Deus chega numa prisão, toca no rapaz: Pedro, acorda, Zé, você está dormindo? Veste roupa, veste sandália, põe a capa e siga-me. E eles foram andando, as portas se abrindo, e daqui a pouco lá fora o anjo sai de perto dele, porque a missão já estava cumprida, e Pedro então tem um entendimento. Realmente foi Deus que enviou esse anjo para me livrar. A pergunta que muito crente faz para mim é o seguinte: pastor, por que eu não escuto? Por que eu não escuto a voz do anjo? Por que eu não escuto a voz de Deus? Por que eu não tenho uma experiência sobrenatural como essa? A primeira coisa que acontece em nós é que quando a gente cala, a gente dá oportunidade para outra pessoa falar. O problema nosso é que nós não calamos. Olha como é que a gente faz quando a gente está numa devocional com Deus. 95% do nosso tempo é: Senhor, me dá, Senhor. Abre as portas, Senhor. Por favor, Senhor. Ah, Senhor, pega ele pelo cabelo, Senhor. Fulmina, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Senhor, cura, Senhor. Enche as vasilhas lá de casa, Senhor. Oh, Deus, e vai. Como vai conseguir ouvir? Como vai conseguir ouvir? Nós temos que ter um tempo devocional onde a gente ora e fala assim: Deus, a minha mente
e sobretudo o meu coração está aberto para me ouvir a tua voz. Aí você vai começar a ter experiência com Deus. O problema é que nós somos igual aquelas gralhas. É gralhas mesmo que fala, aquele passarinho que tem no desenho. Fica só, daquele jeito. Tem gente que não consegue orar 10 minutos. Aliás, não é orar 10 minutos. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos na presença de Deus. Sabe por que ela não consegue? Porque tudo que ela tinha que falar, ela já falou. Só que ela não quer ouvir. Ela não quer sentir. Ela não quer ver Deus falando com ela de forma audível. Boa coisa é quando você escuta a voz de Deus. Boa coisa é quando Deus fala com você assim, ó, não vai por esse caminho porque há emboscada. Não anda com essa pessoa porque vai te levar para um caminho errado. Não faça esse negócio porque isso não vai dar certo. Deus tem preparado anjos para falar comigo e falar com você. Só que os nossos ouvidos não estão preparados para poder ouvir. Então os anjos do Senhor falam conosco. Os anjos também, irmãos, eles fazem algo que nós deveríamos fazer. E deveríamos fazer da forma que eles fazem. Os anjos cantam louvores a Deus. Os anjos cantam louvores a Deus. Lucas 2, verso 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concedeu o seu favor. Pega a sua Bíblia e vai lá em Apocalipse, é facinho de achar. Se você não achar Apocalipse, está enrolado. Apocalipse 5, verso 11. Apocalipse 5, verso 11 vai dizer assim: então olhei e ouvi a voz de muitos. Vocês não abriram Apocalipse, não? Lá no finalzinho da Bíblia, o último, livro das revelações. O livro que todo mundo tem medo de ler. Vamos lá? 5:11. Então olhei e ouvi a voz de muitos, milhares de, milhões de, milhões. Então não era um grupinho de anjos, não. Era uma turma ali grande. Milhões de milhões. Olha o que eles faziam. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E o que eles faziam no verso 12? Agora presta atenção aqui. Tem hora que eu acho que essa igreja aqui ela não é renovada. Porque tem um cadeado amarrando a boca. Parece que é o capeta que coloca, o Satanás. Ele não consegue dar um glória a Deus. Ele fala, glória a Deus. Aí o pessoal do louvor está aqui, cheio de unção. Levanta a mão, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar para você um negócio. Os anjos, seres celestiais, santos, que não possuem pecado como eu e você possuem, eles abrem a boca e gritam, falam alto, falam alto. Olha aí para você, verso número 12. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia! Só que aí o negócio, quando é bom, contagia. Olha o verso de número 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam:
e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo e... Você entendeu o que eu acabei de ler? O louvor lá no céu, o celestial, ele começou a incendiar, ele começou a influenciar, a tomar. Aí tudo no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, começou a adorar a Deus. Nós temos que começar a influenciar esse bairro, essa rua, esse quarteirão, a um ponto do povo passar ali e falar assim: eu tenho que entrar naquele lugar, porque a glória de Deus está ali. Aleluia! Aí eu vim para cá na hora do louvor, fica aqui. Eu me lembro de uma história, eu não sei se ela é verídica, mas eu acredito que seja. Pegaram uns missionários lá na antiga União Soviética e tiraram a roupa deles, estava na neve, lá faz muito frio, aquela região da Ucrânia, aquele lugar lá, e colocaram eles para correr pelado num campo, para que eles morressem ali mesmo. Eles eram cristãos. E aí veio o soldado e falou assim: ó, quem negar Jesus já pode vestir a roupa, o agasalho e ficar na bênção. E aí começaram a dar a volta, não me lembro quantos soldados, mas eu sei que uns 2 desistiram. E tinha um que estava lutando, mas quando ele viu as suas forças sendo esvaziadas, sumindo, já estava aquela luta já do espírito contra a carne mesmo, ele quis desistir. E quando ele começou a querer desistir, que ele deu aquela paradinha, veio um soldado russo e arrancou a farda, arrancou aquele chapeuzinho cheio de negocinho para esquentar, jogou o fuzil de lado e começou a correr no lugar dele. E aí, esse cara que estava parado falou assim: o que está acontecendo? Ele falou assim: eu vejo seres celestiais carregando aqueles que estão ainda correndo nu por causa de Jesus. É isso que Deus faz. Ele abre a visão do ímpio, dá a visão aberta, para o ímpio ver o que é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Então, o nosso louvor, o nosso cântico, ele tem que influenciar. Vou falar baixinho aqui por uma questão de ética. Aqui na nossa frente tem uma senhora, esposa de um deputado. Uma mulher super influente na sociedade, fina. Fomos fazer uma escola dominical ali na casa dela. Ela chegou perto de mim. O senhor que é o pastor? Sim, senhora. Pastor, quero dar os parabéns para vocês. Sai uma música dali de dentro e vem cá dentro da minha casa. E essa música traz paz para o meu coração. Nós estamos falando de uma mulher muito rica. Nós estamos falando de uma mulher que o marido dela é deputado, influente e um dos maiores empresários de Valadares. E que talvez nenhum de nós vai ter condição de chegar perto dela para evangelizar ela, para chegar perto dela e falar do amor de Jesus para ela, devido à posição, à situação dela, da correria dela. Mas o louvor está saindo de uma igrejinha e está indo lá na casa dela e está mexendo com ela. Vocês estão entendendo? Os anjos louvam a Deus e eu e você precisamos louvar mais ainda. Dá uma virada na página aí, vai Apocalipse 7, verso 11. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono. Eu acho que eu já li esse, não já? E dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus. Aqui uma outra coisa poderosa. Olha a posição que esses anjos se colocaram. Eles ficaram de pé. Depois que eles estavam de pé, eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus. Tem gente aqui que na hora da adoração ele senta. E ele senta de pirraça. Ele não levanta, ele não vou levantar. Eu quero saber o que uma pessoa dessa faz na igreja. Qual é a motivação dela de estar aqui? Porque eu sou bonito, eu sei, mas eu sou casado.
Qual é? Ó, tá, começou a manifestar aí, ó. Daqui a pouco eu mando sair. É desse jeito, a gente começa, eles começam a manifestar. Fernando, eu queria entender o que faz uma pessoa tomar banho, arrumar, passar perfume, entrar num carro, ou na bicicleta, ou na moto, sair da casa dele, vir para cá, e num momento poderoso, que Deus está manifestando, os louvores estão acontecendo, o pessoal está aqui em cima se doando, se entregando, e a pessoa tipo assim, eu não vou levantar, eu vou ficar sentado aqui, mas fica de pirraça, porque uma coisa é ter problema na coluna, uma coisa é ter problema nas pernas, outra coisa é a pessoa não querer se prostrar diante do Eterno. E aí, olha o verso de número 12. Dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça. Obrigado, Senhor. Ações de graça é agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, força, seja o nosso Deus para o todo sempre. Amém. Muda a sua adoração. Muda a sua forma de adorar. Muda a sua forma de cultuar. Ah, pastor, eu sou meio tímido. Preocupa com o irmão do lado, não. A salvação individual e a adoração também. Quantas vezes aqui, quando as meninas cantam aquele hino, eu me rendo ao... Me ajuda aqui. E eu vim aqui, me rendi aqui, ó, e me prostrava nesse altar. Tem dia que eu não venho porque elas estão de saia, eu fico preocupado, o que as pessoas podem pensar, mas as saias dela lá embaixo, não dá para ver nada. Mas eu me preocupo, às vezes eu fico ali na minha cadeira, mas muitas vezes eu cheguei aqui e me joguei aqui nesse altar, porque eu entendo diante de quem que eu estou. Os anjos então, eles cantam e louvam. Os anjos são espírito. Vamos pegar a sua Bíblia aí e vai lá em Hebreus. Hebreus é mais difícil para achar. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Não é proibido usar Bíblia no celular aqui na igreja. Mas você que é crente, vem com essa daqui bonitinha. Até para você ficar mais familiarizado. Entendeu? Eu não proíbo ninguém, não é pecado, não tem proibição. Mas vem com essa, porque quando você começar a mexer para achar os textos, você vai começar a ficar familiarizado com ela. Hebreus 1,14. Quem pode ler para mim aí? Então, o texto pergunta e já responde. Então, o que são os anjos? Eles são o quê? Espírito. Os anjos são espírito. Agora, a Bíblia vai nos mostrar que houve episódios em que eles tiveram corpo físico. Vamos ver aí? Lucas 24, verso 39. Aqui não está falando de anjo, mas está mostrando para nós que um ser espiritual, ele pode se tornar um corpo físico. Lucas 24, 39 vai dizer assim, ó. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tá bom, pastor, mas Jesus não é anjo, Jesus é Jesus, beleza. Vamos aqui então em Números 22, verso 31. Porque se é espírito a gente não consegue ver. Números 22, verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o quê? O anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se
e prostrou-se rosto em terra. Aqui foi já uma manifestação visível do anjo do Senhor. Vamos ver agora também Mateus 28. Mateus 28, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Mateus 28, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, e o Fernando enfatizou isso aqui semana passada, ó, show de bola, sobre a questão do sábado e do domingo, que não foi Constantino que colocou o domingo como dia separado para a gente adorar a Deus, mas já vinha uma prática da igreja primitiva, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então aqui diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Olha como é que era a aparência dele. Sua aparência era como de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Então nessa manifestação aqui, tanto as mulheres viram, como os guardas viram. Os anjos do Senhor, numa forma como de um relâmpago, com a roupa muito branca como a neve. E a experiência que eu tive de ver o anjo, pelo menos a metade dele, que eu fiquei com medo, tampei a cabeça, foi mais ou menos parecida com essa. Eu só vi daqui para baixo, que era muito alto, muito brilhante, e quando eu vi daqui para baixo, que eu tampei a cabeça de pavor, quando eu fiquei lá tremendo, o Senhor falou comigo assim: é da minha parte, que eu tirei o lençol da cabeça, aí já não estava lá mais, perdi a benção, perdi a parte, mas que eu tremi todinho, irmãos, é pavoroso de ver, de tão branco, de tão brilhante e de tão forte que é a presença. Hebreus 13, verso 1 e verso 2, olha que interessante isso aqui agora, ó. Pode ser que já foi um anjo lá na sua casa e você não sabe. Sejam constantes no amor fraternal. Pratique o amor sempre. O que é o amor fraternal? O amor para com os irmãos. Não está falando aqui do amor eros, do marido com a esposa. O amor fraternal. Por que eu tenho que sempre praticar o amor fraternal? Verso de número 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem saber, alguns acolheram anjos. Pessoas fazendo bem, fazendo caridade, elas estiveram perto de anjos e não souberam. Então a gente tem que praticar o amor fraternal, a hospitalidade, que pode ser que uma hora apareça batendo na sua campainha lá, pedindo água ou um pouquinho de comida, e seja um anjo do Senhor para te testar, para saber se você realmente é um cristão, se você realmente ama a alma, se você realmente é uma pessoa verdadeira. Tem gente que fala assim: manda dizer que eu não estou aqui não. E menino não mente não, ó, meu pai mandou falar que não está aqui não. E aí tem a outra questão também. A Bíblia fala que as palavras têm poder de vida ou de morte. A pessoa te pede comida e você fala assim: não tem não. Você está declarando com a sua boca que na sua casa não tem comida. Sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir. Vai se cumprir. É melhor você falar assim: ó, eu não quero dar. Eu não quero dar. Porque quando você fala mentira, você é filho do diabo. E a mentira que você está falando, você está profetizando uma maldição na sua casa. Pô, aqui não tem não. Então você fala assim: ó, tem, mas eu não quero dar. É assim que tem que ser. Então os anjos, eles podem, por mais que são seres espirituais, eles podem se manifestar de forma visível.
Amém ou não? Agora nós vamos ver aqui outros nomes dos anjos. As escrituras, por muitas vezes, usam outros termos para denominar os anjos, como filhos de Deus, está lá em Jó 1, verso 6, Jó 2, verso 1. Chama ele de santos, como está no Salmo 89, verso 5. Vigilantes, conforme Daniel 4, verso 3. Potestades, conforme Colossenses 1, 16. E poderes, conforme Efésios 1, 21. Agora nós vamos ver aqui os nomes mais comuns que a gente já tem assim na nossa cabeça quando fala de anjo. Os querubins. Quem são os querubins? Os querubins receberam a tarefa de guardar a entrada do jardim do Éden. Vamos ver isso aí. Gênesis 3, verso 24. Assim como na sociedade existe organização, existe função, cargo, existe hierarquia, no mundo espiritual é a mesma coisa. Quem pode ler para mim Gênesis 3, 24 aí? Então os querubins, eles tinham ali uma função específica. Guardar ali aquela parte do jardim. Vamos ver um outro texto aí que fala dos querubins também. Salmo 18, verso 10. Quem pode ler Salmo 18, verso 10? Querubim agora que estava com a função de guardião, ele agora se transformou em carro. Uber do céu. Montou no querubim e ó, partiu. Agora vamos ver que quando Deus manda construir a Arca da Aliança, ele justamente pede que coloque sobre a tampa dela os querubins. Vamos abrir lá, Êxodo 25, verso de número 22. Êxodo 25, verso 22. Quem pode fazer a gentileza aí? Olha que bacana, que vai testificar que a gente consegue ver os seres espirituais, porque Deus mandou fazer a tampa com 2 serafins. Isso mesmo, ou querubins? Querubins. Como que eles iriam fazer um negócio que eles não tinham noção como era? Como é que eu vou criar uma coisa que eu não sei o que que é? Faz para mim aí, 2 querubins. Tá, o que que é querubim? Eu nunca vi. Tá vendo como é que é interessante? Agora, além dos querubins, nós vamos ter também os serafins. E os serafins, eles são encontrados na Bíblia somente em Isaías, e a função deles é somente dar louvor, somente dar louvor, somente dar louvor. A minha oração é que no momento do louvor, você seja um serafim de Jesus. Abra lá, Isaías 6, verso 3. Quem pode ler Isaías 6, verso 3? Lê o versículo anterior, Dante, por gentileza.
Acima deles estavam serafins. Guarda aí, ó. Olha que benção. A Bíblia também vai falar de seres viventes, lá em Apocalipse. Apocalipse 4, versos 6, 7 e 8. Olha como é que eram esses seres viventes. Diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. Pensa num trem cabuloso. Imagina um bicho com o olho nas costas, na testa. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, repita comigo assim, Santo, mais uma vez, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Então, além dos anjos, querubins, serafins, tem esses 4 seres viventes aí, que, humanamente falando, é muito estranho. Olhos por dentro, por trás, por dentro, por fora, em todos os lados, com cabeça de leão, o outro com cabeça de ser humano. Agora, além de ter esses seres viventes, existe também uma hierarquia no céu em relação aos anjos. Vamos pegar a nossa Bíblia aí. Abra comigo aí em Judas, verso de número 9. Contudo, o arcanjo, não é anjo, não, é arcanjo. Esse arcanjo aí, o Miguel, ele é superior aos demais anjos. Vamos ver um outro texto aí. Daniel 10, verso de número 13. Isso, Daniel 10, verso de número 13. Então, esse rei da Pérsia aí é uma figura de Satanás. Estava acontecendo uma batalha espiritual. E Miguel, que é o arcanjo, ele foi lá dar suporte para essa batalha. Vamos ver também Apocalipse 12, verso 7 e verso 8. Nós já vamos partir para o encerramento. Verso 7 e verso 8. Olha aí para você ver. Lê de novo, Ana Paula, por gentileza. Olha o termo que foi falado. Miguel e os seus anjos. É como se fosse a tropa de Miguel.
Miguel e seus anjos pelejaram. Agora nós vamos ver um outro chamado Gabriel. Você que está querendo escolher o nome de filho aí, ó, tem Miguel, tem Gabriel. Amém. Você tem os dois? Louvado seja Jesus. E é gêmeos? Não, né? Amém. Glória a Jesus. É anjo, velho. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo em Lucas. Lucas 1, 26 e 27. Lucas 1, 26 e 27. Olha que interessante. Maria, grávida, 6 meses, e Deus envia lá um anjo, e o nome do anjo que foi falar com ela era Gabriel. Agora, uma dúvida que muito crente tem também. O crente, ele tem, as pessoas têm anjo da guarda individual? Quem crê que tem anjo individual, levanta a mão assim. Tem um anjo, para mim, é o anjo do pastor Wilson. Quem crê? Só o Dante. O restante, a Tati também. Vou dar 3 segundos para vocês começarem a manifestar. 3, 4. Nós temos 2 textos na Bíblia que vai dizer que existe anjo específico. Espera aí. Hã? Amém? Não, é porque pode ser o seguinte. Pode ser de forma coletiva. Tipo assim, Deus fala assim, ó, eu vou colocar 300 anjos lá no Cidade Nova. Mas não tem um que é específico seu. Os 300 anjos estão aqui no Cidade Nova. A Tati está indo atravessar a BR, vem um caminhão doido lá. Um desses anjos vai lá e segura. Ele te salvou, mas ele não é um anjo específico seu. Agora, quando o anjo é específico seu, a Tati está aqui caminhando. O anjo está do lado. Vem um caminhão doido, o anjo te salva. Então, nós vamos ver que há essa diferença de ter um anjo propriamente dito para mim, ou se tem anjos preparados de forma coletiva para todos nós. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo. Ficou? Abra comigo aí então, em Atos 12, nós vamos ler o verso 13, o 14 e o 15. Atos, capítulo 12, verso 13, 14 e 15. Sua dúvida vai ser tirada agora. Todo mundo tem Atos aí? Atos 12. Pedro bateu a porta e uma serva chamada Rude veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Não falou assim, deve ser o anjo de Deus. Deve ser o anjo. Deve ser o anjo dele. Vamos ver um outro texto. Mateus 18, verso 10. Mateus 18, verso 10. Preocupa com a hora não, que hoje é estudo bíblico. Olha só. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial.
Então, esses dois textos aqui, eles nos dão um entendimento que eu e você temos um anjo para nós. Existem estudos mais aprofundados, nós não temos tempo para isso, mas eu creio dessa maneira. Eu creio que tem um anjo que está me servindo, que ele toma conta da minha vida, e porque Deus deu ordem a ele a meu respeito. Quem não concorda, fica na bênção, nós podemos marcar um debatezinho teológico depois, mas a Bíblia aqui, ela me dá 2 versículos que falam a respeito tanto do anjo de Pedro, como o anjo das criancinhas, dos pequeninos. Agora é o seguinte, pastor, e se eu ver um anjo, estou solteira, e ele for bonito, pode falar, Dante? Aí para você ver. O anjo do Senhor é sentinela. O que é sentinela? É guarda. Ao redor. Então, se ele não estivesse do meu lado, ele estaria numa outra situação e só viria até mim num momento de dificuldade. E o texto fala que ele é sentinela. Mas aquelas que estão solteiras aí, pensando assim, nossa, eu queria casar com um anjo. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Anjo não se casa. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo aí. Mateus 22, verso 30. Cuidado quando você falar assim, nossa, você tem uma carinha de anjo. Tá fora, não casa não. Mateus 22, 30, vai lá, meu. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como quem? Como os anjos do céu que não se casam. Vamos ver agora Lucas 20, verso 34. Lucas 20, 34 diz assim: Jesus respondeu: os filhos dessa era casam-se e se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão e não se darão em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, vistos que são filhos da ressurreição. Então, o anjo não se casa e nem se dão em casamento. E para fechar, anjos têm poderes e são poderosos. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo. Em Salmo 103, verso 20 e 21. Salmo 103, verso 20 e 21. Diz assim: bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. 2 de Pedro 2,11 vai dizer assim: contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Aqui também vai dizer em Mateus 28, 2, e eis que veio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e chegando ao sepulcro, rolou a pedra. Essa pedra não era leve, não era pequena. Ele rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Agora, eu quero finalizar com vocês aqui, voltando lá no texto base que nós lemos. Êxodo 23, verso 20. E eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Esse anjo aqui não é nenhum desses anjos que nós falamos. Esse anjo aqui é uma figura de Jesus, o nosso Deus. Aquele que perdoa pecados,
aquele que cura, é aquele que realiza milagres. Eu quero dizer para você que Deus tem colocado esse anjo à sua frente. Eu quero dizer para você que Deus tem colocado esse anjo na frente do seu caminho para te guardar e te livrar de todo mal. E por mais que os outros anjos, Miguel, Gabriel, querubins e serafins, eles estão a nosso serviço e a nosso favor, nós temos o maior de todos, que é o Rei Jesus, o Eterno, o Todo-Poderoso. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Então essa noite você aprendeu sobre os anjos. Quem são eles? O que eles fazem? Quais são as suas funções? E agora que você sabe, você tem que começar a ativar isso. Senhor, estou indo caminhar, hein? Já dá a ordem para o meu anjo aí, que eu não sei o nome dele. Nunca vi ele ainda. Mas o senhor sabe quem é, então o senhor já fala com ele aí, está comigo. Irmãos, quantos livramentos, irmãos? Quantos livramentos. Eu poderia falar aqui inúmeros, que não foi coincidência, que não foi acaso. Foi o anjo do Senhor do meu lado, do nosso lado, da nossa casa. E a gente acha que essas coisas são coisas normais, que é o acaso, que é coincidência. Outros vão dizer assim, foi sorte. Não tem nada de sorte não, irmãos. O diabo, ele é eficaz no que ele faz, e a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu queria que você nesse momento levantasse as suas mãos. Eu queria que você agora começasse a orar em favor da sua casa. Eu não vou orar por você hoje. Você vai orar. Nós falamos aqui que os anjos, eles adoram a Deus, eles declaram a Deus, eles louvam a Deus, e o momento agora é seu, de declarar sobre a sua casa, de declarar sobre a sua família, de declarar sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios. Ah, Pai, em nome de Jesus, dê ordem agora aos teus anjos, ó Pai, em nosso favor, dê ordem agora aos teus anjos a nosso respeito, toda confusão, toda contenda, oh Deus, toda armadilha preparada contra nós, começa a desfazer agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Santo é o teu nome, bendito é o teu nome, aquele que criou os anjos, aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. Ah, Deus, vai lá agora no hospital, Senhor. Toma, Senhor Deus, os enfermos, ó Pai. Toma os doentes naquele hospital agora, Senhor. E peça ao anjo da cura. Peça o anjo, ó Pai, da cura, para passar naquele lugar e ativar, e curar, e libertar, Senhor, cada um deles, ó Pai. Ó Deus, assim como Dante leu lá, ó Pai, que esse anjo é sentinela do nosso lado. Que nós venhamos andar e o anjo do Senhor esteja conosco, nos guardando, nos livrando e nos impedindo, ó Pai, de cair, Senhor, em nome de Jesus. Deus, toma Geraldo nas tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, toma os tornozelos da GG agora, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, toda luxação, toda infecção, nós pedimos o Senhor em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor faça um milagre na vida dela. Deus, vai lá agora, ó Pai, lá no fórum, Senhor. Onde está acontecendo agora, Senhor Deus, o júri popular do Wesley, ó Pai. Deus, traz tranquilidade para o coração dele, Senhor. Ó Deus, põe a paz do Senhor que excede todo entendimento no coração dele. Toma a Karine nas tuas mãos agora, Senhor. Deus, toma a Claudinha nas tuas mãos, ó Pai. Deus, toma o Marcos nas tuas mãos. Toma a Giovana nas tuas mãos. Toma aquela casa, aquela família. Deus, toma a Aide nas tuas mãos também, Senhor. Deus, abre céus e terra. Abençoa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós somos gratos, ó Pai, pelo milagre que começou a acontecer na vida do Jurandir. O rim dele começou a funcionar 50%. Mas nós queremos 100%, Senhor. Nós pedimos 100% sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. E nós cremos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém? Repita comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque a vitória é nossa
A vitória é nossa. A vitória é nossa. Aplauda o Senhor e dá um glória.